Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Alô, alguém aí comigo? Pode responder ali no chat ou pode abrir o microfone, o que ficar melhor para vocês. Teve um negócio que pegou o time, né? E trouxe o time para cá e tal, trouxe o time para cá e o povo foi entrando, nasceu um outro. E eu falei, meu Deus do céu, brincando com o time, coisa toda. Vocês falaram mal disso, você sabe muito, né? Com vários, um dele, uma tal fatia, isso que falou, esse delícia, continua isso. E outra, o Malzinho mandou te mandar um pouco assim, se alguém tivesse me falado, uma parte, o estatuto fala que é só os irmãos, chegou o time, batizou o time, você vai não, porque aqui é só quando mora no irmão, declarado no estatuto, isso é igreja, isso é igreja. Se fosse tudo, nossa, não, gente, olha, o estatuto diz que só mas aí já quer ser Margarete já estou participando aqui. Bem-vinda, Margarete. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Boa tarde, tudo bem? Eu estava revendo a aula. Eu esqueci de enviar o roteiro para você. Ótimo, que bom que eu vi aqui, acabei de ver aqui sua mensagem. Sempre que vocês tiverem dúvida ou não conseguirem assistir a uma aula, tentem voltar lá no link para ver lá no YouTube, vai ficar tudo salvo. Sim, eu estava revendo as aulas. Aí até onde você fez? Deu tudo certo? Teve alguma dificuldade? Como foi? Não, eu entendi. Você conseguiu fazer as da aula passada? Não, ainda não, vou fazer depois, esse daí. Eu fiz o... Lembra que eu falei para você que eu ia mudar de tema? Eu tinha feito já, mas aí eu mudei, eu ia falar sobre os clãs, aí eu fui falar... Eu fiz outro roteiro com balaio, né? Com a confecção do balaio, que eu acho que é importante também. Na verdade, todos os temas é interessantes, eu queria falar de muitas coisas, mas... Aí eu estava pesquisando, porque eles têm uns ritual, esses negócios para fazer, e eu queria... Estava na dúvida sobre isso, né? Aí eu fui perguntar para as mulheres mais velhas, aí para elas me explicarem direitinho sobre os ritual para fazer o balaio. Aí depois que eu vi, que eu mandei. Que interessante. Depois eu acabei até mudando um pouquinho a estratégia das aulas para a gente conseguir trabalhar na parte de montagem do canal, de escolha do público-alvo, da identidade visual, e é isso que a gente está trabalhando agora, né? Tanto que esse último exercício que a gente fez, o que é da aula passada, é para mapear o público-alvo, mapear quais são os interesses, quais são os principais problemas da comunidade. E hoje a aula também vai ser voltada para essa parte da identidade visual. Porque eu pensei que faria mais sentido a gente chegar com esses canais de comunicação prontos, para na semana que vem a gente já fazer as aulas mais práticas, né? Fazer um trabalho de fotografar, de filmar. Mas para a gente fotografar e filmar, a gente já tem que ter estruturado onde a gente vai publicar essas fotos e esses vídeos. E aí a gente retoma o trabalho de roteiro como um trabalho final, porque a gente ainda vai ter algumas aulas depois do encontro presencial. A gente vai fazer o encontro presencial e vai fazer mais algumas aulas remotas. E aí, nessas aulas, a gente trabalhar o roteiro e a construção de um vídeo como uma entrega final, mas aí vocês já vão ter um canal de comunicação mais ou menos estruturado.
Eu vi essa parte, né, de você estar perguntando se para as alunas, né, se tinha alguém já que estava trabalhando, né, no meio da comunicação. Eu, né, tem as meninas da mídia Panderei, né, aí tem a associação e tem a Vanzeia Parenã, que geralmente eu que divulgo algumas coisas lá sobre o artesanato, onde vai ter compra de artesanato, é eu que geralmente divulgo isso. Compartilha comigo esse perfil. Acho que eu ainda não sigo. Como chama? Vai estar escrito Vanzeia Parenã, Mulheres Artesãs. Manda para mim. Pode me mandar lá no WhatsApp, que aí. Ai, desculpa. Para eu seguir, para eu ver como o perfil tá. É você sozinha que está cuidando do perfil ou alguém te Sim, ajuda? era a Beatriz, mas aí a Beatriz é a nossa coordenadora, né, de mulheres. Uhum. Aí Ela é ela, da sua aldeia? Ela é indígena também ou não? sim, ela é. Aí como ela tá com muita função, aí ela me pediu para eu estar ajudando ela, aí eu fui, como foi feito junto com o Henrique, né, eu consegui pegar a senha de todos, né, que precisavam da lojinha virtual nossa. E eu estou aprendendo, né, aos pouquinhos, né, sobre mexer nele, né? Ainda não sei mexer muito na lojinha virtual nossa. Eu tenho muita coisa para postar, mas aí eu fico com dificuldade, né? Aí é por isso que eu E estava aí, querendo aprender quais essas são coisas. as suas dificuldades? Você pode contar um pouquinho para mim, para eu saber como a gente consegue ajudar aqui nas Eu acho aulas? que é mexer no aplicativo, eu acho que da lojinha mesmo, né? Tipo, como divulgar nessa parte, né? Porque eu tenho bastante artesanato e eu tenho as fotos, mas ainda eu não coloquei na loja virtual, né? E aí vocês costumam vender para onde? A Quem são os gente, seus principais então, compradores? as minhas, a dificuldade que eu tô tendo é de, tem pessoas que entram no perfil e eles me perguntam se eu envio, né? Aí eu ia até no dia que eu resolvi ir lá no correio perguntar como que funciona, o correio estava fechado, o correio não ia abrir naquele dia, eu estava com azar, né? Para eu fui, né, buscar saber como que funciona o Sedex, o correio, essas coisas assim, né? A taxa de envio, se é por peso, se é por quantidade, é isso que eu queria ver, porque tem pessoas que entram em contato comigo, é, fazendo pedidos para enviar para outro estado, para outra cidade. Aí essa é a minha dificuldade, minha outra dificuldade também. Ah, entendi. A gente pode trabalhar nisso, na parte de planejamento estratégico para vendas. Não vai ser diretamente conteúdo aqui do curso, né? Porque o nosso foco é Sim. comunicação, mas eu consigo te ajudar a estruturar a comunicação para esses produtos chegarem a mais pessoas e a mais lugares e chegarem com trazer uma imagem que realmente represente o povo de vocês. Por isso eu queria ver o perfil, né? Para eu ver como que tá, como que Uhum. se vocês já têm uma identidade visual estruturada. Sim, eu vou mandar, porque a gente tá, eu e a Beatriz, eu conversei com ela, a gente vai mudar a logo, né, da, do Instagram, a logo das mulheres a Parenã, para a gente deixar ela fixa, né, Uhum. e colocar, a gente está querendo colocar uma foto das mulheres daqui mesmo, né, mas a gente está em andamento. Eu Ótimo. vou A mandar sua aldeia é em Aripuanã? isso, Ariponã. Eu mandei no Zap a foto do nosso Instagram. Tá, beleza. Saindo da aula, eu dou uma olhada. Boa tarde, pessoal. Quem ainda não estava aqui na sala, sejam bem-vindos. Algum de vocês conseguiu fazer a tarefa da semana passada? Alô? Tudo bem, Emerson? Tudo bem, não quero atrapalhar não, tá? Só para dar um oi mesmo, né? Vi que você já estava falando aí com a Margarete. O Henrique deu uma saidinha, né? Mas fique à vontade aí, todos vocês. Sejam bem-vindos aí na mais uma etapa. E animados, hein, gente? Vamos animar para presencial. E obrigado, Catarina.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Pessoal, ó, quem não fez a tarefa da semana passada, principalmente a da semana passada, eu vou reforçar que vocês precisam fazer, tá? Eu não quero que vocês faltem a aula por não terem feito a tarefa, nem que vocês se sintam desestimulados, nem nada desse tipo. Mas é como eu disse lá no grupo. Através das respostas que vocês dão, eu consigo entender em qual estágio vocês estão, se estão absorvendo o conteúdo, o que mais eu posso trazer para complementar a formação, no que eu posso ajudar para desenvolver os canais de comunicação de vocês. E a gente realmente precisa que vocês tenham aprendido essa parte teórica para a nossa parte prática render. Né? Porque se eu chegar aí na semana que vem e tiver que explicar as mesmas coisas que eu estou explicando aqui nessas aulas, a gente vai perder um tempo que a gente podia estar aplicando com coisas novas, né? Com atividades práticas. Então, eu queria reforçar o pedido. Quem não assistiu às aulas, faça um esforço para assistir. Não é tanto tempo assim, são 2 horas de aula. Em um dia dá para assistir todas. A lição também não é muito difícil, só requer um pouquinho de tempo para vocês realmente pensarem, e aí eu peço para pensar com cuidado em quem vocês vão escolher como público, como tema, como problema central que vocês querem trabalhar, para a gente usar isso de forma prática mesmo, porque a gente já vai entrar nessa parte agora, a gente já vai começar a montar um perfil para quem não tem um perfil, ou melhorar o perfil para quem já tem, fazer essa parte de criar uma identidade visual. Então, quais são as cores que vocês vão usar, qual é o nome, qual é a bio, como a gente vai fazer para levar esse perfil até os seguidores que vocês escolheram como público-alvo, quais serão os temas que vocês vão abordar para a gente conseguir fazer um planejamento do que vocês vão publicar ao longo do ano. Então, levem a lição a sério, não porque é obrigação fazer, mas porque ela vai ajudar vocês a absorverem o conteúdo da aula e a desenvolverem os canais de comunicação de vocês, porque o nosso objetivo não é ficar falando por falar, é que vocês realmente consigam se tornar bons comunicadores, e para isso a gente tem que trabalhar mesmo, não tem outro jeito. Eu sei que é chato, eu sei que ocupa tempo, mas é parte do trabalho do comunicador. A gente precisa se preparar e a gente precisa dedicar tempo a entender o que a gente vai comunicar, para quem, como, quais são os canais, enfim, né? A gente precisa entender do que a gente está falando, para quem a gente está falando e como a gente deve falar. Para isso que serve a lição. Júlia, você que não conseguiu participar, eu mandei o link lá no grupo hoje do canal do YouTube. Lá no canal do YouTube tem todas as aulas salvas, e aí você consegue assistir. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, eu fico sempre à disposição. Deixa eu mandar mensagem no grupo só para conferir se mais alguém vai entrar, gente. Stephanie, foi você que me mandou sua lição de casa, não foi? Deixa eu ver se foi. Foi. Tá. Eu vou pedir para você compartilhar, então, um pouquinho das suas respostas, para você ler um pouquinho das suas respostas para o grupo. Alguém mais aqui, alguém mais que está na chamada, fez a lição de casa? Para mim, vocês estão aparecendo sem nome. Então, eu não consigo ver quem... A Stephanie está aparecendo 2 vezes, a Júlia não fez porque não veio na aula passada, Margarete também não, e aí tem alguém que está sem nome, eu não consigo saber quem é. Bom, eu vou pegar as respostas da Stephanie, então, para a gente usar como base para retomar os temas da aula passada. Catarina? Oi. Pode falar. Qual atividade que você está falando? A da semana passada era assim, lição de casa para a próxima sexta. Responda. Aí tinha 6 perguntas. Eu fiz 6 perguntas.
Primeira, quais são os problemas enfrentados por mim e pela minha comunidade? 2, qual desafio eu quero solucionar sendo um comunicador? Sobre quais assuntos desejo falar? 3, para quem eu desejo levar informação? 4, o público se interessa pelas informações que eu desejo compartilhar? 5, quais valores eu quero transmitir enquanto comunicador e qual é a minha visão sobre o mundo? O que eu gostaria que as pessoas entendessem como sendo algo bom? E 6, qual papel pretendemos desempenhar nessa causa e onde podemos chegar em termos de reconhecimento e visibilidade? Você fez essa lição? Eu acho que não, Catarina. Tá, eu vou pedir, então, eu mandei aqui no grupo, tá? Eu mandei hoje, aqui na conversa do grupo, mandei as perguntas novamente, mandei o slide e o link para as aulas. Eu vou pedir para vocês fazerem, é muito importante fazer essas atividades. Semana que vem, no sábado e no domingo, eu vou estar aí presencialmente, eu quero isso pronto. Porque, como eu disse, gente, se não tiver pronto, a gente vai ter que perder tempo falando sobre coisas que eu já falei aqui nas aulas virtuais. E aí a gente podia aproveitar muito melhor esse tempo presencial para ir para a parte prática mesmo, trabalhar com a câmera, aprender a fotografar com celular, aprender sobre fotografia de produto, fazer uma composição interessante de imagem, quais cores combinam melhor com quais cores. Enfim, a gente pode concentrar nesses 2 dias de atividade prática, a gente pode se concentrar em aprender a usar o celular da melhor maneira, né? Aproveitar mais a câmera do celular. A gente pode aprender um pouco sobre fotografar com câmera profissional também e sobre editar as imagens. Então, usar o Canva, usar o Lightroom, usar os aplicativos que servem para a gente trabalhar a identidade visual. Mas para a gente conseguir aproveitar bem esse tempo presencial, eu preciso que vocês já tenham conhecimento de quais são os assuntos que interessam para vocês. Para a gente conseguir desenvolver uma atividade que já seja dentro do segmento que vocês vão atuar. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Sim, então, eu tô. Ótimo, porque vou dar um exemplo. A Margarete já tem um canal de comunicação. Ela cuida de um perfil que divulga artesanato. O trabalho prático na nossa aula, para a Margarete, pode ser voltado para isso. Então, eu posso levar atividades que vão ajudar ela a criar, trabalhar melhor com esse canal prático, com esse canal que ela já tem. Eu posso ajudar ela a organizar a lojinha lá no perfil do Instagram. Eu posso ajudar ela a fazer uma bio interessante, falar sobre fotografia de produto para ela conseguir fotografar o artesanato de um jeito interessante. Só que se eu chegar lá e a Margarete não tiver noção nenhuma do que ela quer fotografar e do que ela quer publicar, então aí eu vou ter que ficar, né, voltar lá no começo e tentar identificar o público-alvo dela. Então, eu vou perder um tempo falando sobre coisas que eu já falei, sabe? Então, tentem fazer isso, tentem assistir às aulas e fazer a lição de casa para a gente otimizar o trabalho e já chegar com uma clareza de quais são as atividades que a gente vai executar. Beleza? Tá. Eu tinha pedido para a Stephanie compartilhar um pouquinho das respostas dela. Stephanie, quais são os desafios que você quer solucionar sendo comunicadora? E de quais assuntos você quer falar? Stephanie. Tá aí, Stephanie? Stephanie, tá me ouvindo? Não sei, ela deve estar com algum problema na internet dela, porque eu lembro que ela fez porque ela me enviou, acho que anteontem, a lição de casa, e eu já tinha lido, já tinha conversado com ela sobre. Mas então vou direto para a apresentação da aula de hoje. Espera aí que eu vou compartilhar a tela com vocês.
Estão vendo aí a minha tela? Então, né? Tá todo mundo conseguindo ver bem a minha tela? Ótimo. Vou colocar aqui em tela cheia para ficar melhor. Então, o que a gente fez na aula passada foi trabalhar a estrutura de diagnóstico, né? A gente está fazendo um diagnóstico de quais são os nossos temas de interesse e qual é o nosso público-alvo. Então, o que nos interessa, o que mobiliza o nosso olhar, mobiliza o nosso desejo de fala e para quem a gente vai levar essas informações. Esse diagnóstico foi um diagnóstico bem simples, bem breve, e agora a gente vai trabalhar isso de uma forma mais estratégica. Então, o que a gente aprendeu até aqui? O que fazer com o diagnóstico? O que a gente aprendeu até aqui? A gente já falou sobre a comunicação como forma de conectar a nossa experiência com a experiência das outras pessoas. A gente já falou sobre a importância de escuta ativa para entender quais são os assuntos mais importantes para a nossa comunidade, para entender quais saberes a gente precisa preservar, quais informações novas a gente precisa levar, e a gente agora está trabalhando com a ideia de que a gente precisa mapear os jeitos de levar a informação para as pessoas. Então, através desse mapeamento que a gente fez na semana passada, a gente vai conseguir fazer o que os comunicadores chamam de identidade com base nessas respostas, estamos mapeando o que os comunicadores chamam de identidade da causa. A gente consegue saber quem são o nosso público-alvo, quais são as mensagens-chave e quais são os objetivos da nossa comunicação. Com base nisso, a gente vai conseguir criar uma estratégia de comunicação digital que seja efetiva para alcançar as pessoas, que sejam pessoas dentro do território ou fora do território. O importante é a gente saber para onde a gente quer levar essa informação. Então, a gente fez um trabalho de curadoria dos temas, mas nós vamos nos aprofundar neles, né? A gente, como a gente viu na semana passada, a gente não só na semana passada, a gente viu também nas aulas anteriores. A gente não precisa falar sobre tudo e a gente nem dá conta de falar sobre tudo. Então, dentro do tema artesanato, existem muitas coisas que podem ser ditas. Eu posso falar do artesanato como forma de sustento, eu posso falar dele como transmissão de saberes, posso explicar quem faz e como faz, posso abordar qual é a cadeia de produção da matéria-prima, posso abordar como é que esse artesanato é comercializado. Então, dentro do tema artesanato, existem muitas coisas que podem ser ditas, né? Qual é a relação entre o artesanato e a preservação das tradições da minha comunidade, quais histórias esse artesanato contam. Eu lembro que um dia, se não me engano, foi o Igor, eu não lembro exatamente quem foi, falou sobre a flecha, né? Que queria contar a história de como as flechas são produzidas pelo povo arara. E aí, dentro da produção das flechas, a gente viu que tem a ver também com a forma de alimentação, com a caça, com os animais que estão presentes no território, com o impacto que as mudanças climáticas estão causando no território, porque levou a uma diminuição dos animais disponíveis. Então, com uma flecha só, a gente podia abordar pelo menos 4 temas. E a gente precisa, então, entender sobre o que a gente quer falar, porque um perfil só não pode falar sobre todos os assuntos. A gente precisa escolher temas centrais, 1, 2, no máximo 3 temas centrais, para criar uma identidade com o público. Principalmente quando a gente está fazendo perfil no Instagram e no TikTok, que são os canais que são mais populares hoje, né? Que todo mundo tem acesso. Quando a gente vai montar um perfil, a gente precisa ter os temas chaves para o algoritmo entregar para as pessoas certas. Então, quanto mais consistência a gente tem, se a gente publica sempre sobre o mesmo assunto, o algoritmo leva o perfil para pessoas que consomem aquele assunto específico. Agora, se cada dia a gente fala sobre uma coisa diferente, o algoritmo não entrega para ninguém, porque ele não entende quem é seu público-alvo. Primeiro passo é você ter clareza sobre quais são os seus temas, o que te mobiliza, o que te sensibiliza, sobre o que você deseja falar sempre.
E a partir daí, você vai desenvolvendo uma constância dentro do seu perfil. E essa constância vai ajudar a criar uma identidade e uma afinidade com o público, né? O público vai saber que se ele quiser falar sobre artesanato, ele vai procurar o perfil da Margarete. Se ele quiser saber sobre o povo pandeirei, vai procurar o perfil Mídias Pandeirei. E por aí vai, sabe? A consistência a consistência dos temas, a escolha dos temas, faz com que a gente consiga ser reconhecido por falar sobre o assunto. Então, num canal de comunicação, a gente não precisa falar sobre tudo. A gente escolhe o que mais importa para nós e para nossas comunidades, e esses temas servem como um coração do canal, eles servem como ponto central, e isso ajuda a gente a definir quais histórias a gente vai publicar. Então, o que eu quero? Eu quero contar uma história? Eu quero dar notícias? Eu quero ensinar algo? Então, postar um perfil fazendo um tutorial, ou então postar um perfil ensinando palavras da minha língua para pessoas que não falam a minha língua. Eu quero ensinar histórias, eu quero preservar memórias. O meu perfil vai ser dedicado a registro de memórias, né? Preservação de memórias da minha comunidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou registrar festas, vou registrar saberes, rituais religiosos. Quais serão os meus temas? Para ajudar vocês a diagnosticarem melhor, mais a fundo, vocês já têm uma base, né? Ou melhor, vocês vão ter uma base a partir do exercício das aulas passadas. Porque nas aulas passadas a gente começou a se perguntar quais são os maiores problemas enfrentados por mim e pela minha comunidade, quais são os desafios, o que eu quero solucionar enquanto comunicador. Então, o que eu quero que o meu canal leve de solução para os problemas reais que a minha comunidade tem. E gente, a chamada aqui caiu. Até onde vocês tinham me ouvido? Porque caiu e eu não vi que tinha caído, porque eu estava em outra tela. Margarete, tá aí? Oi. Qual foi a última coisa que você me ouviu falar? Sobre a divulgação. Tá, eu já tinha mostrado a tabela de temas? Sim. Sim. Tá, então beleza. Então, espera aí que eu vou compartilhar a tela de novo. Beleza. Eu montei essa tabela aqui para facilitar a divisão, para facilitar a escolha de quais temas cada um de vocês vão trabalhar em divisão de eixos, tá? Então, tem a categoria central e tem exemplos de possíveis temas dentro dessa categoria. Com base nas respostas das perguntas que ficaram para a lição de casa da semana passada, vocês vão escolher 3 temas dessa tabela, que vão ser os temas que vocês vão trabalhar até o final do ano no canal de comunicação de vocês, tá? Então, tem o eixo memórias, que são história dos anciãos, origem da comunidade e mitos. Tem a cultura viva, que são as festas, as músicas, os grafismos, a comida tradicional e os rituais. Meio ambiente, que são defesa da terra, rios, caças, queimadas e natureza. Juventude,
que é o que os jovens pensam, querem e sentem. Educação, a escola, o que se aprende e como se aprende. Direitos dos povos indígenas, então, denúncias, violações, conquistas e legislação indígena. Tradições, como fazer tal coisa, como se aprende um canto, como se usa uma planta. E também dia a dia. Então, vida cotidiana na aldeia de vocês, humor, trabalhos, cuidados, né? O que vocês comem, enfim, rituais, coisas que fazem parte do dia a dia. Essa escolha vocês vão fazer com base no diagnóstico da semana passada. Então, nas perguntas da semana passada, a gente mapeou quais são os problemas que a comunidade enfrenta, quais desafios vocês querem solucionar enquanto comunicadores e quais são os principais assuntos que vocês querem falar. Agora, vocês vão encaixar esses assuntos nessas categorias. Então, escolham no máximo 3. Não precisa escolher 3, tá? É no máximo 3, porque mais do que isso vai ficar assunto demais para ser trabalhado no mesmo canal. Vocês conseguiram entender até aqui? Respondam para mim ali. Sim. Sim. Vocês entenderam o que eu quero que vocês façam no exercício para a semana que vem? Ou ficou confuso? Eu acho que eu fiquei confuso, porque minha internet não tá tão boa, assim, fica caindo toda hora, e eu não fiquei ouvindo o que você tinha falado. Tá, eu vou explicar de novo então. Mas eu deixei, lá no final desse slide, vai ter a lista de perguntas que vocês vão precisar responder. O que eu estou dizendo é que, na semana passada, eu deixei 6 perguntas para vocês começarem a entender com mais profundidade quais são os problemas que a comunidade enfrenta, quais são os temas que vocês consideram prioridade, quais desafios vocês querem solucionar sendo comunicadores e como vocês vão levar essa informação adiante. Agora, a gente vai fazer um aprofundamento para deixar isso mais profissional. Eu listei nessa tabela alguns eixos centrais de assuntos que são as categorias, então o perfil memória. E na categoria memória, se o meu perfil é dedicado à memória, eu vou falar sobre o que nessa categoria? Sobre história dos anciãos, origem da comunidade, mitos, enfim, coisas que vão preservar a memória. E dentro do eixo memória, eu também posso falar sobre cultura viva. Então, eu posso incluir festas, músicas, grafismos, comidas tradicionais, como esse saber precisa ser preservado e como ele vem passando de geração para geração. Isso vai, a escolha da categoria vai depender do que eu considerei mais importante quando eu pensei no problema da minha comunidade. Se o problema da minha comunidade é que os jovens não estão se engajando com a cultura, eu posso pensar que a solução disso é criar um perfil dedicado a preservar a memória. Né? Com base no meu problema, eu escolho qual é a minha solução. Se, quando eu fiz o meu diagnóstico, eu entendi que o principal problema da minha comunidade é a ameaça que o rio da minha comunidade sofre, então eu posso escolher trabalhar no meu perfil e falar no meu perfil sobre defesa da terra, rios, caça, queimadas e natureza. Além disso, eu também posso escolher falar de direitos no meu perfil. E aí, quando eu pensar em meio ambiente, eu posso usar o meu perfil para fazer denúncias, falar sobre violações do território, falar sobre conquistas, falar como as leis estão avançando ou como elas estão mudando e entender como isso afeta o meu território. E depois informações, mas por enquanto eu estou decidindo quais são os assuntos principais que eu vou abordar. Eu estou escolhendo aqui no máximo 3 categorias, para não ficar muita coisa, para não ficar um perfil confuso. Eu vou escolher no máximo 3 categorias e eu vou me dedicar a postar com constância somente sobre esses temas. Tá? É uma limitação mesmo, a gente vai fazer uma limitação.
Porque eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu gosto de fotografia, eu gosto de plantas, de poesia, de cultura do Vale do Jequitinhonha, eu gosto de aprender novos idiomas, eu gosto de comidas, eu gosto de cafés, eu gosto de roupas, mas eu não posso falar sobre todos esses assuntos no meu perfil, porque senão as pessoas não vão entender que eu sou fotógrafa. Então, no meu perfil lá do Instagram, eu falo sobre 3 coisas. Eu falo sobre cultura popular, eu falo sobre política e eu falo sobre poesia apenas. Porque se eu for falar sobre costura, sobre desenho, sobre futebol, vai ficar muita coisa e ninguém vai saber do que eu estou falando. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso selecionar temas centrais, temas chaves para serem o coração do meu perfil e trabalhar constantemente com esses temas. Então, toda vez que eu faço uma postagem, essa postagem tem a ver com fotografia, com cultura popular, com política ou com poesia. É no máximo isso. Eu não posto sobre outros assuntos. Eu não posto no meu Instagram o passo a passo de uma receita de comida. Eu não posto no meu Instagram dicas de moda. Eu não posto no meu Instagram sobre futebol. Até nos stories eu posso postar, mas no meu feed eu preciso ter uma seleção de temas-chave. Vocês conseguiram entender isso? Ou estou falando Sim. Sim? Sim. Ótimo. E aí, esses temas-chaves, repito, a escolha de temas-chaves vai depender das respostas que vocês derem para o exercício que era para ter sido entregue até hoje. Então, é o exercício da semana passada, tá? Quem não fez o exercício, precisa fazer o exercício para conseguir escolher os temas-chaves. Escolher os temas-chaves é importante para a gente começar a trabalhar no perfil, beleza? Não me entendeu certinho? Então tá, então vou continuar. Tá? Essa tabela aqui é para ajudar vocês. Eu acho que ela vai ser boa para vocês conseguirem selecionar com mais estratégia quais são os assuntos que vocês querem trabalhar. E aí vocês podem selecionar 2 ou 3 assuntos que combinem entre si. Vou falar só mais uma coisa, pessoal. Para o exercício da semana que vem, como vocês vão já pensar no canal de comunicação de vocês, quem tem um Instagram compartilhado, sei lá, quem tem um Instagram que é da aldeia ou quem tem um Instagram que é da etnia, vai fazer esse exercício em grupo, tá bom? Porque eu preciso que seja direcionado para o perfil, já para o canal de comunicação. Então, quem usa um canal de comunicação em grupo vai fazer o exercício em grupo. Então, uma das etapas do nosso mapeamento é entender para quem falamos, né? Para quem eu desejo me comunicar. Uma das perguntas ali do nosso exercício da semana passada, que era a pergunta número 3, é para quem eu desejo levar informação. E a pergunta número 4 é: o público se interessa pela informação que desejo compartilhar? Então, se eu quero criar um canal de comunicação para ensinar receitas de comida mineira é a informação que eu quero levar. Mas as pessoas se interessam por comida mineira? Meu público-alvo se interessa pelo que eu desejo comunicar? Essa é uma questão que eu preciso entender, porque eu tenho que entender se eu já tenho público ou se eu vou construir um público. Se eu já estou partindo de um lugar onde as pessoas me ouvem ou se eu preciso convencer as pessoas a me ouvirem. Então, existe o meu público real, né, que são as pessoas que já fazem parte do meu Instagram, que já me seguem e já conversam comigo. E existe o meu público ideal, que são as pessoas que eu gostaria que me ouvissem, mas ainda não ouvem. Eu mesma passei por essa transição. O meu perfil no Instagram era meu Instagram pessoal, e aí eu mudei ele para minha conta profissional. Eu mudei para o perfil de Catarina Lima Flor. Então, eu tinha um perfil pessoal que era de Amanda, e esse perfil mudou para a artista Catarina Lima Flor. E aí eu precisei entender quem, dentre as pessoas que me seguiam,
gostariam de me ouvir falar sobre fotografia, mas eu precisei aprender a chegar em pessoas novas, porque nem todo mundo ali estava interessado em fotografia, tinha pessoas interessadas em outras coisas. Eu precisei passar a me comunicar de uma outra forma para alcançar pessoas interessadas em fotografia. Além disso, saber qual é o estilo do meu público vai me ajudar a decidir onde postar. Eu tenho focado muito no Instagram, que é a rede social que as pessoas mais usam, junto com o TikTok, que também é uma rede social muito usada por marcas, por influenciadores, mas existem outras, né? Então, eu posso usar um canal do WhatsApp, eu posso ter um mural na aldeia, eu posso me comunicar através da rádio local, se vocês tiverem uma rádio local. Então, depende de quem é o meu público. Vou dar um exemplo daqui de novo. A minha mãe quase não usa o Instagram, mas ela usa muito o WhatsApp. E ela olha o status do WhatsApp. Vocês olham o status do WhatsApp? Podem responder ali no chat. Sim, não. Aqui, no geral, as pessoas mais velhas não usam o Instagram, mas elas usam o WhatsApp, elas olham o status do WhatsApp. Então, quando eu preciso comunicar uma informação para as pessoas mais velhas da minha comunidade, eu faço uma postagem no status do WhatsApp. Eu não faço no Instagram, porque eu sei que as pessoas mais velhas não usam o Instagram, elas usam o WhatsApp. Quando eu pedi para fazer o mapeamento, eu incluí no mapeamento a ideia de que pode ser que vocês escolham comunicar de pessoas indígenas para pessoas não indígenas, de pessoas indígenas para pessoas indígenas de todo o território nacional, mas também pode ser que a pessoa queira comunicar somente dentro da aldeia dela. Pode ser também que alguém queira ser um tradutor de saberes, né? Eu sei que o povo panderei passou a falar português há 30 anos apenas. Então, pode ser que os mais velhos não falem português. E aí pode ter um jovem comunicador que funcione como tradutor. E aí ele vai pegar as notícias atuais e traduzir para a língua tupimondé. E aí, essa pessoa não precisa usar o Instagram. Pode ser que ela use algum outro tipo de canal para fazer essa tradução. Né? Para levar o saber para os mais velhos, é importante entender qual canal de comunicação os mais velhos usam. Conseguiram entender o que eu disse até aqui, pessoal? Sim. Estou falando muito rápido, Stephanie? Ou tá ok? Não. Tá, então beleza. Tá bom desse jeito. Beleza, então vou reforçar aqui o que eu disse. Lá nas perguntas da semana passada, tem algumas perguntas que são voltadas para compreensão de quem é meu público-alvo, né? Para quem eu desejo comunicar e entender se esse meu público se interessa pelo que eu estou comunicando. E aí agora eu vou diagnosticar o meu público real, que são as pessoas que já me acompanham, que já me seguem ou com quem eu já tenho contato, e o meu público ideal, que são as pessoas que eu ainda não atingi, mas desejo atingir futuramente. E aí, entendendo qual é o gosto desse público, se é mais velho, se é mais jovem, se fala pelo WhatsApp ou se fala pelo Instagram, se prefere assistir vídeo ou se prefere usar texto, aí eu vou entender qual vai ser o melhor canal de comunicação para eu passar essas informações para as pessoas. Né? Então, vocês podem escolher muitas coisas, muitas formas de se comunicar, muitos temas, mas pensem que vocês podem dar um tamanho para o canal de vocês. Vocês podem ser indígenas que querem falar sobre cultura indígena para todo mundo, ou vocês podem querer falar sobre cultura indígena para brasileiros, ou vocês querem falar só para outros indígenas, ou vocês querem falar só para o território de vocês, ou só para a etnia de vocês, ou vocês querem falar só para os mais jovens, ou vocês querem falar sobre mais velhos. Isso é fazer uma segmentação do público, né? Entender quem eu quero atingir com a minha comunicação. E aí, com base nesse público, eu escolho qual é o canal mais eficiente de fazer a informação chegar.
Vou dar mais um exemplo, né? Vocês falaram que entenderam, mas eu estou explicando bastante para facilitar na hora de fazer a lição de casa. Se eu decido que a minha comunicação será para os mais velhos da etnia Pandirei, eu tenho que saber se os mais velhos falam português ou não. Porque como que eu vou me comunicar com eles se eles não falarem português? Sendo que eu só falo português. Então, aí, eu preciso entender se eu sou capaz de me comunicar com esse público e qual vai ser a minha forma de fazer isso. Se eu, Catarina, decidir fazer um canal de comunicação para falar com os mais velhos da etnia Pandirei, a primeira coisa que eu vou me perguntar é: esses mais velhos sabem falar português? Se eles não falam português, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de alguém para traduzir. A mesma coisa é o que vocês vão fazer no diagnóstico de vocês. Vocês vão entender qual é o melhor canal de comunicação de acordo com o público de vocês. Qual canal esse público acessa. E aí, qual vai ser o formato? Meu público gosta de assistir vídeo curto? Meu público prefere que eu mande áudio? Meu público gosta mais de falar comigo numa roda de conversa? Porque se o meu público for só pessoas no meu território, talvez valha mais a pena conversar pessoalmente. Ou fazer um grupo no WhatsApp e mandar um áudio comunicando aquilo que eu desejo comunicar. Mas se eu desejo falar com o Brasil inteiro, o WhatsApp não vai ser o melhor caminho. Porque o WhatsApp, eu vou precisar ter o número das pessoas salvo. Eu vou escolher, se eu quiser falar com o Brasil inteiro, eu vou escolher um canal que eu possa viralizar na internet. E aí, qual linguagem eu quero usar, né? O meu canal vai ter uma linguagem formal? Vai ter uma linguagem mais complexa, mais complicada? Eu vou usar palavras difíceis? Vou usar palavras simples? Vou escrever texto ou eu vou falar? Né? Qual vai ser a minha forma de levar a linguagem para as pessoas? Vai ser oral? Vai ser escrita? Vai ser complexa, vai ser simples, vai ser em qual língua, vai ser no português ou vai ser na língua da minha etnia, enfim. Até aqui vocês conseguiram entender? Se eles voltarem, entenderam, pessoal? Sim? Beleza. Alguém tem dúvida? Se tiverem dúvida, podem mandar para mim aqui no chat também, tá? Vou lá passar para o próximo slide. Algumas perguntas podem ajudar a gente a entender o nosso público, né? Ajuda a gente a identificar e também a entender o gosto. Então, quem eu gostaria que visse meus conteúdos? Essa pessoa que vai ver meu conteúdo tem celular? Ela usa redes sociais? Ela ouve o rádio? Ela vai às reuniões? Como essa pessoa gosta de se informar? Ela prefere se informar por vídeo? Ela prefere uma conversa? Ela gosta que eu mande áudio? Ela gosta que a mensagem seja escrita? Ou ela prefere uma fotografia? Quais são as palavras e os símbolos que essa pessoa entende bem? Então, se eu sou indígena e eu quero comunicar para não indígenas, eu vou falar em português. Se eu sou indígena e vou comunicar para indígenas, eu vou falar a língua que melhor se comunicar com as pessoas indígenas que eu quiser conversar. E por aí vai. E o que essa pessoa sabe sobre o tema que eu quero falar e o que ela não sabe. Então, vamos voltar lá para o assunto da flecha. Se eu sou uma indígena falando sobre a flecha para outra indígena da mesma etnia, aquela pessoa já tem um repertório que permite ela compreender melhor o meu assunto. Mas se eu sou um indígena falando sobre a flecha para um não indígena, existem muitas perguntas que eu vou ter que responder. Quando eu vou usar o nome do Igor de novo, porque eu acho que foi ele, eu não tenho certeza mais, mas vou usar o nome do Igor. Quando o Igor contou como era produzida a flecha na aldeia dele, eu perguntei como que ele coleta as penas. Eu não sabia que os povos indígenas comiam arara. Eu não sabia como que as penas eram coletadas. Então, se ele vai contar sobre a flecha para uma pessoa que não é indígena,
ele tem que levar um número de informação, uma quantidade de informação muito maior. Ele tem que ser mais detalhista, ele precisa explicar coisas que, para uma pessoa que não é indígena, são curiosas, né? São coisas que eu nunca tive contato. Se eu for contar como eu produzo a rapadura na minha comunidade, e eu vou falar sobre rapadura para uma pessoa que já é da minha comunidade, ela sabe o que é o tacho, ela sabe o que é a gamela, ela sabe o que é o engenho, ela sabe o que é a puxa. Mas se eu vou contar para uma pessoa que nunca viu a rapadura sendo produzida, eu tenho que explicar tudo isso, eu tenho que explicar, olha, a gente tem a varanda, que é o lugar onde existe o forno para colocar o tacho. Existe a puxa, que é um pouco do melado colocado na água para a gente ver qual é o ponto. Existe a gamela, que é o recipiente onde a gente coloca água fria. Eu tenho que explicar coisas que são naturais para mim, mas para aquela outra pessoa não são. É um tipo diferente, um jeito diferente de levar a informação. Até aqui tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim, não, talvez? Sim, estão. Beleza. E aí a gente volta no ponto mais importante, num dos pontos mais importantes, né? Por que falamos? Todo canal de comunicação tem uma finalidade, né? Pode ser informar, registrar memórias, ensinar algo importante, fortalecer os laços dentro da comunidade, ou fazer com que outras pessoas de fora conheçam a realidade do território. Eu tenho que identificar corretamente o que me motiva a falar, porque através do que me motiva a falar é que eu conseguir ter constância nas minhas publicações, né? Vou ter constância no meu trabalho de comunicador. Alguns comunicadores querem transmitir conhecimentos para os mais jovens, outros querem preservar memórias para os mais velhos, outros querem denunciar o que está de errado ou mostrar beleza na vida cotidiana e que nunca aparecem na grande mídia. E aí, na semana passada, eu falei um pouco sobre isso. Eu acho que não existe propósito pequeno. Algumas pessoas podem ter o desejo de fazerem um canal para ser conhecido no Brasil inteiro, para ser conhecido fora do país. Alguns de vocês têm muito potencial para trabalharem com fotografia profissional. Eu vejo que alguns de vocês têm um olhar muito apurado para fotografia. Pode ser que o desejo dessa pessoa seja ficar conhecida como fotógrafa no mundo inteiro. Algumas pessoas vão preferir trabalhar somente dentro da própria comunidade e fazer uma comunicação voltada para informar pessoas da comunidade sobre assuntos da comunidade. Não tem nenhum problema, sabe? Não existe sonho pequeno, não existe desejo pequeno. Todas as formas de comunicação são legítimas. É importante apenas que vocês tenham clareza de quais são os seus objetivos para vocês saberem como alcançá-lo. Porque se o meu desejo é ser reconhecida nacionalmente, então eu tenho um perfil de trabalho. Mas se o meu desejo é ser reconhecida ou comunicar dentro da minha comunidade, aí eu tenho outro perfil de trabalho, né? São... Só um minuto, gente. E aí, Maurício? Catarina, tem problema fazer uma página com 2 administradores? Júlia, não tem problema nenhum, tá? Você pode ter quantos administradores vocês quiserem. Tanto que até falei sobre isso ali no início, que se vocês tiverem uma página com mais de um administrador, esse exercício que eu vou dar na aula de hoje para entregar semana que vem, vocês vão ter que fazer em grupo. Tá? Se a página tem 2 administradores, 3 administradores, o grupo precisa escolher junto quais serão os temas centrais.
mas não tem problema que seja mais de uma pessoa. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um perfil de artesanato e tem 2 pessoas administrando, tudo bem ter 2 pessoas administrando, desde que as 2 entendam que aquele perfil é sobre artesanato. O que não pode é uma pessoa falar sobre artesanato e outra falar sobre futebol, dentro da mesma página, tá? O que não pode é você falar sobre um assunto e outra pessoa falar sobre um assunto que não tem nada a ver com o que vocês escolheram como tema central do perfil. Então, se vocês têm um perfil com 2 administradores, os 2 administradores precisam falar sobre o mesmo tipo de assunto. Então, aí eu vou voltar aqui um pouquinho o slide para a gente voltar na tabela das categorias. Vocês estão em 2 pessoas administrando um perfil. Vocês vão escolher juntos 3 categorias para trabalhar no perfil. E aí, todas as postagens têm que estar dentro dessas 3 categorias que vocês escolherem. Conseguiu entender isso? Ficou claro o que eu quis dizer? Ô, Catarina, então, se eu escolher memórias, tradições e cultura viva, então eu vou ter que postar as coisas ali, tudo lá no meu Instagram? Isso. Tudo que você postar no seu Instagram, ou a maioria, né, a grande maioria do que você postar no seu Instagram, tem que ter relação com esses 3 temas que você escolheu. Então, se você escolheu memória, cultura viva e qual foi o outro? Qual foi o outro? Tradições. Tradições. Ótimo. Então, se você escolheu memória, cultura viva e tradições, no seu perfil você vai contar a história de anciãos, origem da comunidade, mitos, vai falar sobre festas, músicas, grafismo, comidas e rituais, e vai falar sobre como fazer tal coisa, como se aprender um canto e como usar uma planta. Você vai focar nesses temas. Não significa que nunca você vai poder falar nada mais além disso, mas esses são os temas que você vai postar semanalmente. Então, toda vez que você for postar, os seus temas-chave serão esses. E aí você não vai falar sobre coisas que não tenham a ver com isso, para não desviar o foco do seu público. Se eu falo sobre tradição, toda vez que alguém quiser saber sobre tradição, a pessoa vai procurar meu perfil porque vai encontrar informação ali. Conseguiu entender? Ou ainda ficou confuso? Não, consegui sim. Tá? Porque não é que assim, nossa, nunca, jamais, se eu falei sobre cultura viva, não é que nunca, jamais eu vou poder falar sobre denúncia. Pode ser que, de vez em quando, eu faça uma denúncia, mas esse não é o meu foco principal. Esse é uma coisa que, assim, vai ser em situações emergenciais. O meu foco principal vai ser falar sobre as tradições. Então, toda semana eu vou postar sobre as tradições. Se o meu perfil tiver mais de um administrador, esse outro administrador também vai postar sobre memória, cultura viva e tradições. Vai ser sempre esse o meu foco. O foco da página, né? Não vai ser o meu foco como pessoa, vai ser o foco da minha página. Alguém mais quer aproveitar para tirar a dúvida? Fazer alguma pergunta? Ou posso seguir? Eu fiquei na dúvida aqui, porque eu estou vendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Como assim? Sobre a última pergunta lá, né? Da atividade passada. Na verdade, quando eu estava assistindo os vídeos da aula passada, aí eu assisti até você explicando como que era para fazer. Mas eu não cheguei no final, porque já tinha começado essa aula. A pergunta da número 6 é: qual é o papel pretendemos desempenhar nessa causa e onde pretendemos chegar em termos de reconhecimento e visibilidade? Porque, na verdade, só falta responder essa pergunta. Tá, eu vou explicar de novo. Vou explicar a primeira parte da pergunta. Qual papel pretendo desempenhar nessa causa?
pode ser que uma pessoa queira desempenhar o papel de influenciador e ficar de frente para a câmera, gravar vídeos, falar, ser visto. Mas também pode ser que a pessoa prefira não ficar de frente para a câmera e ela prefira somente escrever. Então, vamos supor que o perfil da Júlia seja administrado por 2 pessoas. Vou dar um nome aqui para esse perfil. Perfil Plantas Verdes. O perfil Plantas Verdes tem 2 administradores. Um administrador desempenha o papel de aparecer de frente para a câmera. Então, um administrador fala, grava vídeo, dá entrevista e ele é filmado. E o segundo administrador pode desempenhar o papel de apenas escrever as legendas. Ele pode desempenhar o papel de apenas fazer a pesquisa sobre o assunto que vai ser falado. Entendeu? Pode existir uma divisão de papéis. Formas de contribuir. Eu vou escolher aquelas que eu mais gosto e que eu mais me familiarizo. E aí, a segunda parte da pergunta é onde pretendemos chegar em termos de reconhecimento e visibilidade. E aí, entra naquilo que eu falei de não existir sonhos pequenos. A gente está construindo juntos, né? Nós vamos construir juntos os canais de comunicação de vocês. Mas cada canal de comunicação tem uma estratégia com base nos meus objetivos. Se o meu objetivo é ser uma comunicadora indígena que comunica para a minha comunidade, eu estou dimensionando qual é o público que eu quero atender. Eu quero atender apenas a minha comunidade. Então, onde eu pretendo chegar em termos de reconhecimento e visibilidade? Eu quero ser visto e reconhecido pela minha comunidade. E aí eu penso, quais são os canais que eu posso usar para me conectar com essa comunidade? Na minha comunidade, o melhor canal de comunicação é a roda em torno da fogueira. Então, é na roda em torno da fogueira que eu vou me comunicar. Na minha comunidade, a gente tem reuniões mensais. Se eu quero ser reconhecida pela minha comunidade, se eu quero ser uma comunicadora reconhecida na minha comunidade, eu vou participar das reuniões mensais. Eu vou levar minhas pautas, eu vou levar as minhas informações para essas reuniões. Agora, se eu quero ser reconhecida nacionalmente, a minha estratégia é outra. Porque para alcançar o país inteiro, eu vou precisar da internet. Se eu quero alcançar o país inteiro, eu preciso usar canais de comunicação maiores. Aí eu posso ter um canal no YouTube, eu posso ter um Instagram, eu posso ter um TikTok, ou eu posso buscar uma carreira na mídia tradicional e ser jornalista também. E aí eu vou conseguir me comunicar com o país inteiro. Mas para eu saber qual caminho eu vou seguir, eu preciso entender qual tamanho eu quero ter. E aí, esse tamanho, não existe um tamanho melhor nem pior. O tamanho do meu canal de comunicação vai depender de qual é o meu objetivo enquanto comunicador. E aí, isso vai te levar de volta lá para as primeiras perguntas, né? Quais são os problemas que eu quero enfrentar? O que eu quero solucionar enquanto comunicador? Quais os assuntos eu desejo falar? Para quem eu quero levar informação? É isso que vai dimensionar o meu tamanho. Eu, Catarina Lima Flor, fotógrafa, tenho a intenção de ser reconhecida internacionalmente.
Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu participo de exposições de fotografia, eu entro em contato com curadores de arte, eu estou fazendo um mestrado no Rio de Janeiro, que é um lugar onde eu consigo conhecer pessoas de vários países. Eu trabalho com esse foco. Agora, se o meu foco for ser conhecida nas comunidades tradicionais aqui da minha região, então eu venho aqui para a minha região, visito essas comunidades, converso com as pessoas nessas comunidades, levo a minha câmera nas festas, levo as minhas fotos nas festas, para quê? Para que as pessoas da minha região me conheçam, né? O tamanho que eu quero ter é o que determina qual é a minha estratégia para divulgar o meu canal de comunicação. Ficou claro? Cadê você, Margareth? Ficou. Entendi agora, entendi. Ótimo. Deixa eu ver quem mandou aqui pergunta no chat, Stephanie. Catarina, a gente pode colocar o nome da nossa página com o nome da associação que fazemos parte? Pode, tá? Só é legal você conversar com as pessoas da sua associação para falar para elas que você está fazendo isso. Mas você pode sim. Eu mesma fiz isso recentemente. Eu faço parte do grupo de Folia de Reis da minha comunidade, né? Da Folia de Reis de Cachoeira do Norte. E aí eu criei no Instagram um perfil chamado Folia de Reis de Cachoeira do Norte. E esse perfil serve para preservar a memória da Folia de Reis. Vou até compartilhar a tela com vocês. O Instagram ainda não tem ninguém. Eu fiz ele... Peraí que eu vou abrir aqui. Essa semana, mas é só para eu mostrar um exemplo. Cadê? Eu vou compartilhar hoje algumas páginas aqui com vocês para a gente entender exemplos de como montar nossa página, nossa bio e por aí vai. Vou seguir com a explicação e depois eu volto nesse ponto, não me deixe esquecer não. Mas sim, você pode fazer uma página com o nome da associação. Só que se a página tem o nome da associação, você tem que definir quais são os assuntos que vão ser falados e se isso tem ou não tem a ver com a associação. Imagino que se a página é da associação, os assuntos têm que ser de interesse da associação também. E aí você precisa, né, falar com as outras pessoas que estão fazendo essa página para ver se todo mundo concorda, beleza? Cadê? Deixa eu voltar lá na minha tela. Aí aqui, Margareth... Pode postar foto das reuniões da associação? Pode, com certeza. Se você vai fazer uma página da associação, você pode postar foto das reuniões, você pode escrever legendas falando sobre o assunto. Então, teve uma reunião. Aí você foi lá e tirou uma foto. Aí você posta essa foto com a legenda. Hoje, dia 25/7, houve uma reunião da associação tal, onde foram abordados os seguintes assuntos. E aí você resume quais foram os assuntos abordados na reunião. Esse perfil também pode ser usado para divulgar as atividades da reunião. Então, você pode fazer lá uma postagem falando, hoje, na segunda-feira, dia 30/7, acontecerá uma reunião da associação tal, convidamos a todos os moradores para participarem. Entendeu? Você pode usar para divulgar imagens que têm a ver com a associação, você pode divulgar as atividades, os assuntos, as reuniões. Se essa associação fizer um evento, você pode divulgar o que aconteceu nesse evento. Tudo isso você pode fazer com a página da associação. Beleza? Tá, eu vou compartilhar ali a tela do Instagram agora, que eu acho que vai ser útil, sim. Só para mostrar mais ou menos como que funciona. Estão vendo aí a minha tela, um perfil no Instagram? Sim. Criei semana passada esse perfil. Eu faço parte do grupo de Folia de Reis de Cachoeira do Norte. Então, eu criei um perfil chamado Folia de Reis de Cachoeira, e aqui está o meu nome, Folia de Reis de Cachoeira do Norte.
acervo dedicado à salvaguarda da memória e difusão da Folia de Reis de Cachoeira do Norte. Nesse perfil, eu vou postar todos os assuntos que forem interessantes sobre a folia. Então, eu vou postar fotos antigas, fotos novas, eventos que a gente participar. Então, quando a gente for convidado para tocar em outra cidade, eu vou divulgar que a gente vai fazer essa visita. Depois, eu vou postar fotos e vídeos da nossa apresentação. Enfim, eu vou divulgar todos os assuntos que são relativos à folia. Nesse perfil, eu vou falar de, sei lá, eu vou falar sobre moda? Não. Eu vou falar sobre a Folia de Reis de Cachoeira do Norte. Aí, sobre a Folia de Reis de Cachoeira do Norte, eu posso falar sobre as comidas típicas da folia, postar as músicas que a gente canta, postar informações sobre nossas reuniões, sobre os nossos eventos, enfim, tudo que tiver a ver com esse grupo em específico, eu vou postar aqui. Um outro tipo de grupo que seria semelhante. Vou pesquisar aqui a Secretaria da Cultura onde eu trabalho, para eu usar como exemplo. Acho que chama Cultura Chapada do Norte. Ela tá falando aqui, Néia tá onde? Eu vou responder. Esse aqui é o perfil do Instagram da Secretaria da Cultura de Chapada do Norte, que é onde eu trabalho. É um perfil coletivo também, né? Não é um perfil meu, nem de nenhuma outra pessoa. Ele é um perfil da secretaria. O que é postado nesse perfil? Nesse perfil, a gente posta quais foram os eventos. Então, foi postado. Organizamos os assuntos finais para a inauguração do asfalto entre a sede do distrito de Araçuaí e colocamos ali a data e o ano. Isso aqui a gente está comunicando para as pessoas uma ação que a secretaria fez. A secretaria fez um festival de pipas. Então, aqui foi colocado o cartaz, né? Tá aqui a imagem do cartaz, e colocada a legenda: preparem as pipas, sábado às 8, o céu vai ficar ainda mais colorido com o festival de pipas do programa Geração Esporte. É uma informação de uma ação que está sendo executada pela Secretaria da Cultura. Aqui, o secretário da Cultura de Chapada do Norte participou de um evento que aconteceu em Belo Horizonte. Então, ele fez uma fotografia dele lá no evento e fez uma postagem explicando o que era o evento, o que aconteceu naquela data, quem participou, qual era o propósito, para quê? Para todas as pessoas que são da minha cidade e que têm interesse em cultura, elas saibam o que a Secretaria da Cultura está desenvolvendo como trabalho. É um perfil que é um perfil também voltado para uma comunicação comunitária. Todas as ações que são da Secretaria da Cultura serão publicadas aqui nesse perfil, com antecedência, se puder convidar as pessoas, ou depois um relatório para divulgar o que aconteceu naquela reunião. Então, aqui, por exemplo, representantes da Câmara de Vereadores do Quilombo Urbano da Rua de Cima, CRAS e Secretaria da Cultura discutiram com o CONAC em Ningolo temas certificação quilombola no município de Chapada do Norte e promoção da igualdade racial. Então, aconteceu uma reunião, foram feitas fotos dessa reunião e depois foi feita uma postagem explicando o que aconteceu nesse dia. Conseguiram entender como que funciona? Um perfil de uma associação ou de um grupo que é comunitário e que serve para repassar informações para a própria comunidade? Esse perfil tem esse intuito. O perfil da Secretaria Municipal de Chapada tem como intuito levar informações da Secretaria para pessoas que são aqui da nossa região. Isso aí é uma forma também de a gente ter clareza da questão de como definir o nosso tamanho. É objetivo da Secretaria da Cultura de Chapada do Norte ser conhecida no Brasil inteiro? Não. É objetivo ser conhecida na região, é para as pessoas que são da nossa região. Aí, calma aí que eu vou compartilhar de novo o slide. E aí, repito o que eu tinha dito anteriormente, né? Alguns comunicadores querem transmitir conhecimento para os mais jovens, outros para os mais velhos, outros querem denunciar problemas e situações que estão incomodando a comunidade, outros querem falar da beleza do cotidiano,
outros querem levar informações sobre os esportes, sobre a saúde, sobre a educação. Cada objetivo é legítimo. O importante é ter clareza do que a gente deseja com a comunicação. Então, tudo que vocês escolherem fazer como comunicadores é válido, desde que tenha um bom propósito, né? E desde que vocês tenham clareza de entender qual tamanho vocês querem ter para vocês conseguirem chegar onde vocês querem chegar, para vocês alcançarem seus objetivos. E aí agora a gente entra numa parte que é muito interessante, que é compor a identidade do canal. A identidade é uma representação do nosso estar no mundo. Ela é composta por nomes, símbolos, cores, estilo. Catarina? Oi. Pode falar. Eu vou sair um pouco aqui, porque o meu filho tá com febre, aí eu vou ter que ir lá pegar arrumar minhas coisas. Tudo bem. Depois você assiste o restante da aula lá no YouTube para você conseguir fazer a lição para a semana que vem, tá bom? Tá, desculpa, hein? Eu vou ter que sair. Imagina, acontece. Melhoras para o seu filho. Tá. Bom, voltando ali no que a gente estava falando, a identidade é uma representação do que nós somos, né? Nós vamos mostrar para o mundo quem nós somos através dos símbolos, das cores, do estilo de fala, da escrita e assim por diante. A gente precisa ter consistência na escolha, então usar o mesmo tom de fala, o mesmo tipo de imagem, as mesmas cores, para fazer com que o perfil seja memorável. A gente quer fazer o quê enquanto comunicadores? A gente quer ficar na memória do nosso público. Eu quero que as pessoas, quando pensarem no meu assunto, pensem em mim. Se eu falo sobre fotografia popular do Vale do Jequitinhonha, sobre cultura popular do Vale do Jequitinhonha, eu quero que as pessoas, quando pensarem no Vale do Jequitinhonha, lembrem da Catarina. Então, eu uso sempre a mesma identidade, o mesmo padrão de cores. As fotos que eu uso aqui no slide, por exemplo, elas são fotos que eu faço e vocês podem ver que elas têm mais ou menos o mesmo padrão de cores. Para quê? Para criar uma marca, para criar uma identidade, uma característica que vai ser associada sempre à minha fotografia. Para quem bater o olho naquela fotografia, pensar, essa fotografia parece uma fotografia da Catarina. Então, a nossa identidade é qual é a nossa imagem, o que nós transmitimos para o mundo, como é que nós somos reconhecidos. Nós podemos ter uma identidade enquanto comunicadores indivíduo, mas também ter uma identidade como perfil coletivo. Os perfis coletivos, então, quem tiver um perfil com mais de um administrador, esse perfil também precisa ter uma identidade, precisa ter um tipo de escrita, uma quantidade de cores ali limitadas para sempre serem usadas, um nome, uma bio, né? Coisas que façam com que esse perfil seja reconhecido com essa identidade. Eu trouxe alguns perfis para a gente analisar junto, né? Para eu compartilhar com vocês e trazer esses exemplos de perfis. Catarina, eu e a Júlia vai ter que sair porque a gente está na escola e agora é ela do intervalo, tá bom? Tá bom. Aí, mesma coisa que eu disse anteriormente, se vocês não conseguirem voltar até o final da aula, assistam o restante no YouTube. Essa parte que eu vou mostrar agora é bem legal para vocês fazerem o exercício da próxima aula, beleza? Tá bom. Tá bom, então beijo. Tchau. Tchau, tchau. Vou compartilhar aqui minha tela de novo, peraí. Aqui eu peguei um perfil chamado Mídia Indígena Não Oficial. Não, Mídia Indígena Oficial. Vocês conhecem esse perfil? Alguém aí conhece esse perfil? Já segue? Não. Tá. Esse perfil ele é bastante conhecido, ele é um perfil de alcance nacional, já tem mais de 200 mil seguidores, e aí ele tem um nome que é bem característico, então, Mídia Indígena Oficial. Se eu entrar nesse perfil, eu vou entender que esse perfil fala sobre qual assunto?
sobre indígenas. Se eu entrar num perfil chamado Mídia Indígena Oficial, eu vou pensar que esse perfil fala sobre japoneses? Não. Eu vou pensar que esse perfil fala sobre os Estados Unidos? Não. Eu vou pensar que esse perfil fala sobre indígenas, porque o nome dele é Mídia Indígena. Então, quando vocês forem escolher um nome, escolham um nome que seja representativo do que vocês querem comunicar. O nome também já é uma forma de comunicação. O nome está dizendo quem são vocês e para que vocês vieram. E aí, qual é a bio? Né? Se eu quiser saber mais quais são os assuntos que a mídia indígena aborda, eu venho aqui no perfil e eu descubro que a mídia indígena é um coletivo de comunicação indígena do Brasil, promovendo e preservando as culturas indígenas há 10 anos. Olha só como fica bem claro, né? Eles deixaram claro que eles são uma mídia indígena colaborativa, né? Que são várias pessoas, então, se é colaborativa é porque são várias pessoas administrando o perfil, colaborativa que fala sobre indígenas do Brasil, então não é todos os indígenas do mundo, são os indígenas do Brasil, e que a função deles é promover e preservar a cultura dos indígenas, e eles estão trabalhando já há mais de 10 anos. Ficou muito claro sobre o que é esse perfil. Se eu preciso de uma informação sobre indígenas, eu lembro que eu posso procurar a página Mídia Indígenas. E aí, eles têm uma identidade visual própria. Então, eles escolheram como cores principais, o branco, o vermelho, o preto e o bege. Essas são as cores que eles usam em quase tudo no perfil. Então, quando eles fazem um cartaz, esse cartaz usa vermelho, branco, preto. Esse usa um fundo bege. Então, são as cores que são a base deles, né? Aqui, ó, vocês olharem o logo é branco, vermelho e preto. O destaque é bege e preto. O outro destaque é preto, branco e tem ali um leve verdezinho. Essas são as cores que aparecem em quase todas as publicações. Então, tudo que eles postam vai envolver um pouquinho de vermelho, vai envolver, tá vendo? Ó, mesmo as fotos, elas envolvem um vermelho e um preto, são as cores que eles usam na escrita, são as cores que eles usam como pano de fundo. Então, isso ajuda a criar uma identidade para o perfil. Quando eu vejo uma publicação vermelha, preto e branco, eu já penso na mídia indígena oficial. Eu penso, essa publicação tem a cara dessa página. Agora, se eu pegar o perfil das mulheres do Jequitinhonha, cadê? Deixa eu abrir o perfil delas aqui. É outra identidade visual. Aí eu venho aqui, ó, o perfil chama Mulheres do Jequitinhonha. Se o perfil chama Mulheres do Jequitinhonha, esse perfil vai falar sobre homens indígenas? Não. Ele vai falar sobre mulheres do Jequitinhonha. Ele vai falar sobre homens do sul do Brasil? Não. Ele vai falar sobre futebol só se as mulheres do Jequitinhonha jogarem futebol. Mas o assunto dele, o que esse perfil fala? Ele vai falar sempre sobre mulheres do Jequitinhonha. É o assunto. Eles já estão deixando claro no nome que, para eles, isso é a prioridade. Cadê o perfil? Sai aqui, calma aí, deixa eu achar de novo. Mas, gente, será que eu fechei o perfil? Calma aí um segundo. Oxi. Tem que esperar eu reencontrar aqui, porque perdi o perfil. Ai, achei, mudei de lugar só.
E aí, beleza. Se eu for até o perfil Mulheres do Jequitinhonha, o que eu vou descobrir sobre elas? Eu vou descobrir que esse perfil é de um grupo de mulheres artesãs do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E que esse grupo é organizado por um programa da Tingui. Tingui é uma ONG. E aí, se eu estou falando sobre um grupo de mulheres artesãs do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, o que eu vou postar? Eu vou postar mulheres fazendo artesanato. Então, elas trabalhando com o algodão, com a fiação, elas fazendo a plantação de roça, tecelagem, artesanato de palha, enfim, tudo que essas mulheres fazem de artesanato vai ser publicado aqui nessa página, né? Elas vão compartilhar quais são os saberes delas. Então, essa temática central. E aí, as legendas, muitas vezes, no caso desse perfil, são relatos das mulheres. Então, elas contam um pouquinho sobre a relação delas com a fiação, com o barro, com a plantação de algodão, com a farinha, com a cozinha. Então, vocês veem que as postagens têm muito relatos e cantigas. São os processos de identificação do que essas mulheres fazem e de quais são os valores dessa página. Essa página tem como intuito divulgar o trabalho das mulheres artesãs do Vale do Jequitinhonha, compartilhar quais são os tipos de conhecimento que elas produzem e comercializar esse artesanato para gerar renda para a comunidade. Isso é feito muito através de uma linguagem afetiva. Esse perfil escolheu uma linguagem afetiva que resgata a memória dessas mulheres para criar uma conexão com o público. E aí esse perfil também tem uma identidade visual. Então, como o Vale do Jequitinhonha é uma região muito seca, o perfil da Tingui usa muito cores beges, cores de terra, muita imagem de natureza, muita imagem de quintal, de roça. Vocês vão olhar que são sempre imagens que têm um pouco de azul, um pouco de verde, tons terrosos. Aqui nesse perfil, vocês não vão ver vermelho e preto. Vocês não vão ver um cartaz escrito com vermelho e preto. Vocês vão ver cartazes escritos com esses tons de bege, com esses tons de azul, de tons terrosos que fazem parte da imagem do que é o Vale do Jequitinhonha. Então, céu azul e terra. Aqui um pouco de marrom, um marrom terroso aqui no tear e uma touquinha azul. Aqui, uma mulher vestindo uma blusa azul e também uma imagem mais terrosa. Aqui, um artesanato também em cores terrosas com um anjinho de vestido azul. Isso faz com que toda vez que eu olhe para uma foto nesses tons e toda vez que eu olhe para uma mulher fazendo artesanato do Vale do Jequitinhonha, eu me lembre da página Mulheres do Jequitinhonha. Vamos lá pegar uma outra página como exemplo. Essa página aqui, algum de vocês conhece? Chama Coiaba Amazônia. O que ela é? COIAB significa uma sigla, né? COIAB significa Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. COIAB significa, uma sigla que pega o início ali de cada uma dessas palavras. Então, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Essa organização tem 36 anos de luta pela autonomia e autodeterminação dos povos indígenas da Amazônia. Então, eu sei que nesse perfil eu vou encontrar informações sobre povos indígenas da Amazônia. Eu não vou encontrar informações sobre os povos indígenas de Minas Gerais, porque Minas Gerais não é parte da Amazônia. Eles têm um foco. O foco deles é povos indígenas da Amazônia. Eles não vão falar sobre os povos indígenas da Bahia. Eles não vão falar sobre os indígenas de Minas, eles vão falar sobre indígenas da Amazônia. E eles têm 36 anos de atuação. Uma olhada rápida no perfil já faz com que a gente entenda qual é o tipo de informação que eles vão divulgar aqui. E aí, eles também têm uma escolha de uma identidade visual deles. Então, eles escolheram
um verde que é um pouco mais terroso e tons de marrom. E a escrita também geralmente é em branco. Então, todas as publicações deles vão ter mais ou menos esses tons. São os tons que eles escolheram trabalhar na identidade visual. Então, é um verde mais escuro, um pouco de um marrom terroso, ali às vezes um pouco de um begezinho, mas em sua maioria eles vão buscar trabalhar com esses verdes escuros e esses marrons terrosos. Então, vocês veem que as cores que eles usam não são as mesmas do perfil Mulheres do Jequitinhonha, né? Cada perfil tem... Eu estou passando a página, vocês estão conseguindo ver a página sendo deslizada? Porque ali parece que está ainda na página errada. Ó, esse perfil aqui que eu estou compartilhando, vocês estão conseguindo ver? Aí, agora estão. Não sei se vocês chegaram a ver quando eu mostrei ali em cima. Ah, não. Esse aqui é o da... Agora eu estou no perfil errado. Mas agora eu vou mostrar esse aqui. Já esse outro perfil aqui é o perfil da FUNAI oficial. Achei que eles podiam ter feito uma bio melhor, né? Aqui tem a explicação. Fundação Nacional... Aqui tem o nome. Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Senti falta de ter ali uma descrição de atuando há tantos anos na preservação disso e daquilo. Faltou uma bio, que é aquele resuminho contando o que eles fazem. Mas aí vocês veem aqui que eles têm os tons dele, que é aquele que eu estava falando, verde. Eu acabei falando o nome do perfil errado. Eles têm esse tom de verde mais escuro e de marrons terrosos. Isso é uma identidade visual. Eu estou trazendo essa informação porque o exercício da próxima aula vai incluir vocês começarem a criar a identidade visual de vocês. Vou voltar lá para o slide. Calma aí. Deixa eu encontrar, porque tem bastante páginas abertas. Tá trutinho. Nas próximas aulas, eu quero começar a estruturar quais são as características da identidade visual de vocês. O público que vocês escolheram. Agora, a gente vai organizar a nossa identidade. Então, qual será a minha plataforma? Minha plataforma de comunicação vai ser no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, vai ser blog, vai ser site, rádio ou mídia tradicional. Vocês são livres para escolher, mas escolham considerando quais são as mídias que o público-alvo usa. Depois, escolha na tabela de tema 3 possíveis temas e assuntos para trabalhar no canal. Então, aí, naquela tabela lá, que a gente viu anteriormente, essa parte eu acho que vocês já entenderam, vocês vão escolher 3 assuntos principais. Quais são as ideias centrais que eu desejo reforçar sempre? A ideia central vai depender de quais assuntos vocês escolheram. Se eu escolhi trabalhar com preservação da tradição, então eu vou reforçar sempre ideias relacionadas à preservação da tradição. E aí eu posso escolher dentro disso uma ideia em específico, tipo, é importante que os jovens se envolvam na tradição. Essa é a ideia que eu vou reforçar sempre. Ou eu posso escolher que é importante sempre ouvir os mais velhos. Então, eu sempre vou trazer os mais velhos para falarem, porque, para mim, é importante reforçar que eles precisam ser ouvidos. Ou eu posso escolher falar sobre meio ambiente. E aí, qual ideia eu desejo reforçar? Eu desejo reforçar que é preciso engajar a população na luta contra o desmatamento. Ou eu desejo reforçar a ideia de que o governo está negligenciando os direitos dos indígenas. Eu posso escolher ali 2 ou 3 assuntos que eu vou reforçar sempre, né? São ideias que vão aparecer constantemente nas minhas publicações. Aí também eu vou fazer a parte da estratégia de comunicação. Então, quais são as cores, a linguagem e o tom que eu vou querer usar?
Pensando, então, na mídia que vocês estão montando, no canal de comunicação de vocês, quais são as cores que melhor representam a emoção que vocês querem passar? Né? Quais são as cores que mais têm a ver com o seu território, que mais têm a ver com a sua cultura, que mais têm a ver com o seu povo? Quais cores o seu povo usa? Quais cores a natureza no seu lugar demonstra? Né? Quais cores estão à sua volta? Quais cores têm a ver com o seu assunto? Se o seu assunto é natureza, quais cores têm a ver com essa natureza? Se o seu assunto é violência, quais cores te lembram da violência? Então, escolham as cores com base no assunto para a gente criar uma memória, que nem eu mostrei ali para vocês, vários perfis e cada um deles tem uma quantidade de cores que eles usam para representar o assunto, para criar uma identidade, uma imagem da página. Pensem como vocês vão fazer isso com o canal de comunicação de vocês, né? Qual será a paleta de cores que vai representar o canal de comunicação de vocês? Também eu quero que vocês escolham um nome para o seu canal. Se o canal é coletivo, vocês vão fazer toda essa atividade coletivamente. Gente, se o perfil tem mais de um administrador, é você e os outros administradores, tá? Vocês vão escolher juntos. E aí vocês vão escolher qual é o nome do canal, quais são as cores, quais são os temas, enfim, tudo juntos. De qualquer forma, todo mundo vai precisar chegar para mim com a informação de qual é o nome do canal. E eu também vou querer que vocês elaborem uma pequena descrição para esse canal. Então, uma biografia falando sobre o assunto principal que vai ser trabalhado ali nesse perfil. Então, no estilo desses que eu mostrei aqui para vocês antes. Então, menos o da FUNAI, que não tem bio nenhuma. Use o da FUNAI como um péssimo exemplo de biografia. Então, eu posso fazer uma biografia curtinha, como das mulheres do Jequitinhonha, falando grupo de mulheres artesãs que são organizadas pelas mulheres Tingui, pela ONG Tingui. Ou eu posso fazer uma bio direta como da mídia indígena oficial, coletivo de comunicação indígena do Brasil, promovendo e preservando culturas indígenas há mais de 10 anos. Enfim, uma frase, um texto curto, que vai deixar bem claro quais são os assuntos do canal de vocês. Conseguiram entender o que é para ser feito? Sim. Entenderam mesmo, direitinho? Sim, com certeza. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida com relação à aula de hoje? Nenhuma? Nada? Querem perguntar alguma coisa? A gente ainda tem alguns minutinhos. Vocês querem tirar alguma dúvida? Não? Bom, eu vou considerar que não, então. Aqui está um pouco barulhento, gente, porque tem um carro de som passando aqui na rua. Bom, para a nossa aula de hoje era isso. Mais uma vez, vou reforçar assim de novo, pela 100ª vez. Façam os exercícios de casa. Se perderam alguma aula, assistam. Se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp. Eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Beleza, gente? Pode escrever no chat ou responder no microfone. Beleza. Ótimo. Então, nos vemos pessoalmente na semana que vem, então. Sábado e domingo estarei aí com vocês. Beijos. Hein, Catarina, uma dúvida. Uhum. Eu esqueci de perguntar. A gente vai ter quantas aulas presencial? 2. Vai ser no sábado e no domingo. É você que queria ir para o encontro de mulheres? Isso. Vai dar para você ir para participar do encontro? Então, porque é igual eu falei para a menina, né? Porque vai eu e a Laura. Uhum. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre edição de foto, de vídeo. Então, eu mesmo não estou muito animada para ir, não, né? Mas
eu fiquei à disposição de ir. Eu falei assim, ó, se arrecadarem um dinheiro para ir, eu vou, mas eu não vou para Brasília com pouco dinheiro. Porque nessas viagens, são 3 dias de viagem. Aí tem almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta, e água para beber no meio do caminho. E Vamos esperar só mais um segundinho para ver se a Margarete consegue voltar, gente. E aí ele está dando aqui na efeito sindicato, que é uma situação diferente, né? É ginástica, uma vida, é outra coisa. Mas beleza, aí você avalia. Né? Tá jóia. Tá, beleza, falou. Falou. Margarete, está me ouvindo? Quer que eu espere um pouquinho para você? Vou. Pode terminar sua fala. Eu passei pelo celular. Eu estava meio caçando os botões aqui no celular. Então, aí como eu estava falando, aí eu fiquei à disposição de ir, mas vamos ver se vai arrecadar dinheiro. Eu falei, já deixei claro, né? Não dá para viajar tão longe assim, ainda mais lá, parece que vai ser dia 4, 5, 6 e 7, 8 e 9. Ixi, são Que muitos são dias. Fora os dias na estrada, né? Eu acho que é 3 dias para chegar lá de ônibus. Não sei, porque eu nunca fui lá. Brasília é uma cidade um pouco cara. Aí eu falei para Laura, eu falei assim, Laura, eu fiquei à disposição, mas vamos ver como que vai ser. Bom, então aí, Margarete, você vai falando com a gente lá no WhatsApp. Eu vou ficar feliz por você, se der para você ir, porque é um evento interessante, mas eu também vou ficar feliz de conhecer você pessoalmente, caso você fique para as aulas, tá? Tá. Inclusive, nas aulas, a gente vai aprender um pouquinho sobre a edição, sobre a parte de editar fotografia e vídeo. Pode ser interessante para você no futuro, né? Para você usar em outras oportunidades. Sim, verdade. Mas era isso mesmo. Aí é isso, então, pessoal. Nossas aulas presenciais serão sábado e domingo da semana que vem. E tentem já chegar com os exercícios prontos para a gente avançar bastante, para a gente evoluir e vocês já saírem de lá com material para divulgarem o trabalho de vocês, beleza? Henrique, tudo bom? Servinho sempre aparece. Alô? Voltou. Isso. Estava falando sobre isso com eles, dando as últimas instruções, reforçando para fazerem os exercícios de casa. Perfeito. Uhum. Claro, faz todo sentido. Tamo junto. Que nem eu falei para eles, o meu WhatsApp fica à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem que eu puder ajudar, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Eu sempre respondo o mais rápido que eu posso. Não, tinha mais pessoas, mas tinha mais. Porque umas estavam no intervalo de aula, um filho estava doente,
algumas vão caindo por causa do sinal de internet, mas a maioria ficou na maior parte da aula. Saíram mais no finalzinho. Isso. Animada para conhecer vocês. Bom, pessoal, então é isso. Nos vemos presencialmente na semana que vem e contem comigo. Finalizamos. Bye, bye. Até eu, tchau.